Louvado é o nome do Senhor. Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Jonas, que por uma Jesuscidência, porque nada é coincidência no reino de Deus, Jonas também foi um missionário transcultural, um profeta e um baita de um profeta, mas também um missionário transcultural, porque a história que a gente vai ver, para quem não conhece, ele teve uma missão na cidade de Nínive, que na época pertencia à Síria, onde hoje é o Iraque. Então ele saiu de Israel para Nínive, para a Síria. Então um missionário transcultural, e a gente vai aprender um pouquinho com a história dele aqui. Nós já ouvimos tantas mensagens, né, sobre Jonas e enfim, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, amém? E Deus tem algo especial, o Espírito Santo tem algo especial para falar no nosso coração hoje, para falar no seu coração hoje, através dessa história incrível de Jonas. Amém? Então, vamos ler aqui. O livro de Jonas, queridos, ele tem 4 capítulos, ele é bem pequenininho. São aí, se você juntar tudo aqui, dá 2 folhas. Então, seria muito legal que você, durante essa semana, lesse esse livro e puxasse mais, porque Deus vai falar com você especificamente na sua vida sobre os detalhes aqui, muito além do que vai ser dessa mensagem. Mas a gente vai falar um pouquinho aí dos 4 capítulos, então a gente vai ler só a introdução aqui do primeiro capítulo, que dá uma ideia central aqui da história. Jonas capítulo 1, diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Repete aí comigo, queridos. A fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio, onde estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, para quê? A fim de fugir do Senhor. Amém? Só até aqui. Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, venha validar, Senhor, essa mensagem, essa palavra nos nossos corações, Pai. Nós não queremos, Senhor, que seja apenas mais uma mensagem tradicional de um culto de domingo. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra traga, Senhor, transformação em nós, traga vida, traga mudança, Senhor, traga despertamento, Pai. Que a Tua palavra venha causar efeito em nós, Senhor, e para isso nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua ministração em nós, Pai. Nós colocamos, Senhor, esse tempo de explanação da Tua palavra, Senhor, diante de Ti, e Te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, é interessante que, vou dar um resumo só da história para quem não conhece, né? Acho que quase todos nós aqui conhecemos, mas Jonas era um baita de um profeta, conhecia a voz de Deus, conhecia perfeitamente a voz de Deus. E mais que isso ainda, esse comando que a gente leu, que Deus deu para ele entendeu perfeitamente. Não foi um comando que Deus deu para ele, e assim, Deus fala para você alguma coisa assim: filho, não faça esse negócio, não compre isso ou aquilo, porque não é o tempo. E aí você não entendeu direito o que Deus falou e acabou fazendo diferente da vontade de Deus. Não foi assim, não. Ele entendeu perfeitamente o que era para ser feito. Ele entendeu que era para ir para Nínive e declarar ali, mostrar para aquele povo que eles estavam em pecados, que eles eram perversos e que se eles não se consertassem haveria um juízo. E o Jonas, por livre e espontânea decisão dele, ele resolveu conscientemente desobedecer a Deus. Não foi sem querer. Porque a gente às vezes erra, é natural. Às vezes Deus
a gente está distraído, não entende, não busca, não ouve e a gente erra. Mas o erro do Jonas não foi assim, foi consciente. Não vou, eu vou comprar uma passagem para outro lugar e vou para lá. Bom, ele vai, embarca nesse navio e aí ele se depara ali com uma tempestade, porque ele deu de frente ali com o propósito de Deus, com o plano de Deus, com a vontade de Deus. E aí vem uma tempestade terrível no navio que ele estava e o navio começa a se agitar quase a fundo. A Bíblia fala que ele quase se despedaça o navio. E aí o pessoal fica todo ali do navio em pânico, desesperado com aquela situação. E tentam falar, o que está acontecendo? E aí essa parte assim para mim é até engraçado, porque o pessoal desesperado, e aí cada um começa a orar para o seu Deus daquela época, cada um buscando a sua religião ali, fazendo alguma coisa. E o Jonas está dormindo. Ele está tranquilo, descansando, dormindo. Ele já sabia o que estava acontecendo. E aí eles vão lá acordar, né? O marinheiro vai lá e fala, Jonas, como que você pode estar dormindo numa situação dessa? Olha o que está acontecendo. E aí ele fala assim, eu já sabia disso, porque eu estou fugindo do meu Deus. Aí eles ficam em pânico, porque então eles já sabem que aquilo não é um acaso. Tem um Deus contra eles. Mas você está fugindo do seu Deus? Mas por que você faz isso com a gente? E agora? Quem é o seu Deus? Aí vem a notícia para eles, que dá mais pânico ainda, que eu fico imaginando. Então, meu Deus é o que criou o mar, a tempestade, o céu, ele que cuida de tudo isso aí. Você imagina o desespero do povo. O Deus que criou tudo isso está contra nós, já era, né? A gente vai... Mas e o que a gente faz para consertar agora? Como é que a gente conserta isso? Ele falou, você tem que me jogar para fora do barco, ou seja, contra esse Deus que é o meu Deus, me mata, talvez ele vai fazer alguma coisa para vocês. Fico imaginando o pânico daquele povo que estava ali no barco, né, na decisão que ia ter, onde eles caíram. E aí eles tentam remar com força e tentam remar mais forte para chegar em terra firme, mas não adianta, a tempestade aperta mais ainda, e aí eles não têm mais opção. A única solução é jogar mesmo Jonas para fora. E aí quando eles jogam Jonas para fora, imediatamente o mar se acalma e fica tudo tranquilo. E aí vem o grande peixe, que a Bíblia não fala que peixe é, fala de um grande peixe que engole o Jonas e leva o Jonas até a cidade de Nínive, até perto de Nínive, né? Não exatamente na cidade de Nínive, mas aí chega lá, desembarca o Jonas de uma forma muito tremenda, né? Desembarca o Jonas com vômito, o peixe vomita o Jonas lá naquela situação. E Jonas é desembarcado dessa forma. Aí quando chega lá, ele vai, Deus manda ele de novo, ele vai lá, profetiza, o povo se arrepende, se converte, uma conversão em massa, porque desde das crianças até o rei de Nínive, inclusive, não foi nem por só decisão própria, o rei de Nínive coloca um decreto, ele decreta, ele fala, todo mundo vai fazer jejum, ninguém mais come, nem os animais, ninguém mais come, jejum absoluto, porque a gente vai ser destruído por Deus. Todo mundo se arrependendo, todo mundo orando, todo mundo em jejum, e para ver se Deus tem misericórdia de nós. E aí Deus perdoa aquele povo, Deus reconhece, e vem o amor restaurador de Deus, e restaura aquele povo e perdoa. E aí o Jonas fica muito bravo, porque ele não gostava daquele povo. Aquele povo para ele era um povo mau, um povo ruim, um povo que não merecia nada. Era um povo que ele não queria ver aquele povo abençoado e perdoado. E ele fica muito bravo, fica angustiado. E aí Deus vem e quebra o Jonas com uma conversa bem rápida com ele. Quebra o coração dele. Queridos, essa história nós já conhecemos, a maior parte de nós. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar com a gente. Amém? Deus tem algo para ministrar no nosso coração. Sabe por quê? Porque a história do Jonas é exatamente a mesma história minha e sua. A nossa história é muito parecida com a história do Jonas. A história do Jonas é um exemplo para nós. E no verso 1, no capítulo 1, verso 4, diz assim: O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a
despedaçar. Quando a nossa desobediência, queridos, quando nós desobedecemos a Deus, aquelas pessoas que estavam ali naquele navio, elas não tinham nada a ver com o problema do Jonas. Tinham nada a ver com o problema dele. Aquelas pessoas que estavam no navio, estavam no curso da vida, seguindo as vidas delas. O Jonas desobedeceu. Ele tinha um problema com Deus, mas ele estava naquele mesmo barco. E aquelas pessoas todas passaram por um grande problema, uma grande aflição, por causa da desobediência do Jonas. E esse é um primeiro ponto que a gente tem que observar e avaliar a nossa vida. Porque quando nós desobedecemos a Deus, quando nós deixamos de cumprir o que Deus quer que nós cumpramos, quando a gente sai do centro da vontade de Deus, nós causamos situações nas vidas de pessoas que estão ao nosso redor. O problema não é só na nossa vida. Quando nós desobedecemos a Deus, o problema não é só na nossa vida, na minha vida. Não sou só eu que sofro quando eu estou fora do plano e do propósito de Deus. Nós causamos na vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Talvez a gente nem perceba que isso acontece, mas acontece muito. Talvez se você avaliar a sua própria vida, e eu fiz isso, eu estou dizendo porque eu fiz isso nessa palavra e fiquei até assustado. Se você avaliar a sua vida, ver os momentos em que você desobedeceu a Deus, em momentos em que você talvez não entendeu, ou entendeu e não obedeceu a Deus. Quantas pessoas talvez ao seu redor sofreram as consequências também? A esposa, os filhos, os pais, as pessoas do seu trabalho, do seu ministério, do seu chamado, seja lá o que for, as pessoas ao seu redor. Nós sofremos, queridos, e com as nossas desobediências, nós sofremos muito. Mas nós causamos também na vida de pessoas. E a nossa história é repleta dessas situações, as nossas desobediências e Deus tentando nos colocar de novo no caminho certo. E a gente tropeça e desobedece e Deus vem com aquele amor e aquele plano e aquele propósito tentando dar para nós uma nova chance, tentando corrigir a gente de novo nesse processo. O problema todo, queridos, é que Deus revela lá no finalzinho, a gente vai ver isso mais para frente, mas lá no finalzinho Deus revela para o Jonas o coração dele, que é exatamente igual ao nosso. Porque o que nós não queremos é fazer o que Deus manda. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer o que é fácil para nós. Nós queremos fazer as coisas que são confortáveis para nós. Nós queremos fazer as coisas que são legais. Nós queremos fazer o que é mais normal, o que é mais comum. Nós queremos a porta larga. Nós queremos tudo que for mais fácil e mais confortável para nós. E geralmente as coisas que Deus manda a gente fazer, elas não são legais, confortáveis, agradáveis, bonitas ou a porta larga. Geralmente as coisas que Deus manda a gente fazer, elas são no estreito, às vezes até chatas, difíceis. Nós temos que encarar nós mesmos, temos que encarar outras pessoas. As coisas que Deus manda a gente fazer geralmente não são tão legais como as outras opções que nós temos. Porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, é porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu caráter, Ele quer transformar a sua personalidade. Ele quer te conduzir a ser mais parecido com Cristo. Ele quer transformar seu coração. Ele quer que você encare as coisas que você não quer encarar. O trabalho que você não quer fazer. Porque Ele quer trabalhar você. Na obediência a Deus. É difícil, não é fácil. Realmente é bem difícil.
Mas na obediência a Deus tem transformação. Na obediência a Deus tem edificação. Na obediência a Deus, no caminho que Deus coloca diante de nós, tem mudança. Nós somos edificados, somos transformados, somos curados. Mas no outro caminho, não tem que passar por nada disso. No outro caminho, é tranquilo, é mais bonito, é mais agradável, é mais legal. Não tem que passar por nada disso. Você já parou para pensar quantas vezes nós já decidimos coisas que talvez não nos levaram a nada, não nos levaram a lugar nenhum? Talvez não aconteceu nenhuma catástrofe, nenhuma tempestade aconteceu para destruir o barco em que a gente está, mas foi um tempo perdido da vida. Passou um tempo perdido da vida, um tempo improdutivo, um tempo em que nada aconteceu. Saímos do nada e fomos para lugar nenhum naquela fase da vida. É isso que acontece nesse tempo de desobediência que nós temos. E nós nos enchemos de justificativas como Jonas. A gente fica enchendo de justificativa. Não, mas é porque. Não, mas é que. E a gente tem um monte de justificativas. É o cansaço, eu estou cansado, aquilo, eu não me dou com aquela situação, aquela outra situação para mim é muito melhor. E a gente vai dando justificativas de diversas formas e vai deixando a vontade de Deus e deixando o caminho de Deus. Eu creio que o Senhor quer nos trazer de volta, queridos, nessa noite, como Ele deu uma segunda chance para o Jonas. Eu creio que o Senhor está chamando cada um de nós para uma segunda chance, para voltar ao propósito principal, para voltar ao caminho da essência, do chamado, da vontade, do propósito, não em todas as áreas da vida. Na sua vida ministerial, no seu chamado, qual é o seu chamado? Por que Deus te colocou no lugar onde você está? Qual é o propósito? Será que Deus se perdeu? Será que Ele esqueceu? O que aconteceu? Será que não tem? Será que Deus errou? Ele te colocou no lugar onde você está, Ele te deu um chamado, Ele te deu um propósito, Ele te deu algo específico, não foi sem querer. Há um propósito eterno nisso, que envolve várias outras pessoas que estão no barco, e que se você não assumir, vão sofrer. Assim como você também. Na família a mesma coisa, no trabalho a mesma coisa e em qualquer área. Nós ficamos nos enchendo de justificativas, porque na verdade a nossa alma quer o que é legal. A nossa alma quer o que é mais fácil, a nossa alma quer o que é mais bonito, o que é mais tranquilo, o que não nos confronta, o que não dá trabalho. E a gente tende a seguir esse caminho. Na verdade, é duro para a gente ouvir isso, mas se a gente for buscar lá dentro de nós mesmos, queridos, nós falamos que a vontade de Deus é o que importa. Nenhum de nós vai ser louco de dizer que eu não estou nem aí para a vontade de Deus. Mas a prática das nossas atitudes e decisões do dia a dia é que mostram para Deus qual é o caminho que a gente está seguindo e qual a decisão que a gente está tomando. Se a gente for avaliar minuciosamente nossas decisões, a gente vai encontrar coisas terríveis, que foi o que Jonas encontrou no coração dele depois de confrontado por Deus. A gente vai encontrar que, na verdade mesmo, não importa muito o que Deus quer, o que importa é o meu conforto. Não importa muito exatamente a vontade de Deus, o que importa é se está legal, se está bom para mim. O que importa é que eu não tenha esforço. O que importa é que não me abale, não me afete e não me confronte de nenhuma forma. O que importa é que eu possa fazer o que eu quero da forma que eu quero. E quando nós entramos nesse clima, quando nós entramos nessa voz da alma, quando nós entramos nesse ambiente de nós mesmos, do eu,
o que acontece é que a voz da alma começa a ficar muito alta. A voz da alma começa a vencer a voz do Espírito. A gente começa a ouvir mais a nossa alma do que o Espírito de Deus. E aí a gente chega até a entender que Deus está dizendo que é esse mesmo caminho que a gente deve seguir, que é isso mesmo que a gente deve fazer. A gente começa a confundir, quando a gente começa a mergulhar nesse ambiente da nossa vontade, do nosso querer, a gente começa a confundir a voz da nossa alma com a voz do Espírito, e a voz da alma começa a ficar muito mais alta e começa a vencer. E a gente começa a se convencer de que foi Deus que mandou, foi Deus que disse, foi Deus que falou para fazer isso, foi Deus que disse para eu não me envolver com isso ou com aquilo, foi Deus que disse para eu tomar essa atitude de fazer isso. Eu estou sentindo no coração. É verdade mesmo, está sentindo do coração, que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se a gente não ficar atento a nós mesmos, queridos, a gente começa a seguir a voz do nosso coração, que vai nos levar para esses caminhos de tempestades. Talvez hoje vai ser uma decisão que vai ser bem tranquila, mais fácil. Não vai precisar confrontar ninguém, vai ser mais tranquilo, mais confortável, mais doce, mais legal. Mas depois vai vir a tempestade. Porque Deus ama cada um de nós. Porque Ele tem um amor muito profundo. E porque Ele não vai querer deixar você se perder. Porque em algum momento, como Jonas se deparou ali com a vontade de Deus naquele mar, na tempestade, em algum momento Deus vai parar você e vai ter que te corrigir o seu caminho, corrigir a sua jornada. E aí vai doer, porque você vai ter que passar por uma tempestade, vai ter que ser jogado no mar, vai ter que entrar na barriga da baleia, vai ter que ficar 3 dias ali orando, intercedendo, vai ter que ser vomitado da baleia, para depois voltar lá atrás, onde Deus tinha mandado, e fazer o que Ele mandou. Eu creio que é um momento de a gente parar um pouquinho e olhar as nossas atitudes, avaliar as nossas atitudes e ver, peraí, será que essa decisão que eu estou tomando, será que esse caminho que eu estou seguindo é realmente Deus falando para mim fazer isso? Deus está dizendo mesmo para eu fazer isso? Deus está me dando mesmo essa direção? Essa decisão é realmente do Senhor? O Espírito Santo está realmente falando, eu devo fazer isso, eu devo mudar isso, mudar aquilo, ou enfim, as decisões do nosso dia a dia, será que Deus está falando mesmo isso para mim? Ou será que eu estou me deixando levar pela voz da minha alma? Ou será que eu estou seguindo o que eu quero porque é mais fácil? Aleluia. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Negar a si mesmo é difícil, queridos, é muito difícil. A gente sabe que negar a si mesmo é o certo quando a gente está aqui no culto, porque a palavra é pregada, e aí a gente sabe. Mas quando chega durante a semana, naquele momento da decisão, naquele momento de seguir o caminho tranquilo, mais bonito, mais gostoso, mais fácil, que não vai ter confronto, ou de ter coragem de encarar uma situação e entrar naquela situação e assumir o que tem que assumir e fazer o que tem que fazer e mudar o que tem que mudar. Ali é o problema. Ali é que nós mostramos para Deus quem nós somos. Ali é que nós mostramos para Deus se a gente está realmente negando a si mesmo, tomando a nossa cruz e seguindo, ou se a gente está apenas seguindo o fluxo do nosso coração. Da mesma forma que quando nós desobedecemos, nós causamos na nossa vida e causamos também na vida das pessoas ao nosso redor, dessa mesma forma, quando nós obedecemos, nós causamos bênção nas nossas vidas e causamos bênção em todos que estão ao nosso redor. Porque quando nós obedecemos a Deus, Ele transborda através de nós. Olha o que aconteceu aqui.
Verso 12. Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. E aí eles tentaram, e em vez disso os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois a tempestade havia se tornado muito violenta. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa desse homem, e não nos responsabilize pela morte dele. O Senhor, tu sabes os motivos por que enviasse essa tempestade a ele. Olha só, verso 15. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso em servi-lo. Todas aquelas pessoas do barco se converteram porque o Jonas falou a verdade. Ele errou lá atrás, mas chegou ali, ele foi corajoso. Tem que ser corajoso para falar: me lança no mar, no meio do mar, no alto mar, me lança no mar, que a tempestade vai parar. Não é qualquer um que diz isso não, queridos. Provavelmente, muitos diriam: não tenho a menor ideia, não sei o que é não. Não tenho ideia do que é não. Ele falou: fui eu sou o problema. Pode me lançar no mar, porque o meu problema é com Deus. Se você me lançar no mar, acabou o problema de vocês e eu sigo o meu caminho aqui, e Deus vai fazer o que Ele quiser comigo. Assumiu a posição dele, assumiu o problema dele, e o mar se acalmou e aquelas pessoas foram abençoadas. E depois, num segundo momento, a mesma coisa aconteceu. Ele obedeceu a Deus e foi lá em Nínive e profetizou sobre aquele povo e declarou arrependimento sobre aquele povo e falou para aquele povo que eles iam ser todos, havia um juízo sobre eles se não houvesse arrependimento. Ou seja, a atitude do Jonas se tornou obediência e aquele povo todo se converteu e foi abençoado. Estão entendendo, queridos? Quando você obedece a Deus, não é só você que é abençoado, as pessoas que convivem com você, as pessoas que andam com você, as pessoas que andam ao seu redor. Quando você está no centro da vontade de Deus, essas pessoas são abençoadas também ao seu redor. Você é abençoado. O contrário acontece na desobediência. A gente causa na vida das pessoas. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós quando nós andamos com Deus. Há um peso muito grande sobre nós. Nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo e entender exatamente o que Ele espera de mim e de você. O que Ele espera da tua vida. Esse tempo da tua vida não é um tempo, esse tempo que você está vivendo, essa fase da tua vida, não é apenas mais uma fase. Não é um tempo aleatório da tua vida que você está simplesmente vivendo. Esse tempo da tua vida, ele não é apenas uma fase que está passando, vai passar e depois vem outra. Não é isso. Há um plano específico para a tua vida, há um propósito específico para a tua vida. Você não está ao léu, você está diante de Jesus. Deus está conduzindo a tua vida, você entregou para Ele e Ele assumiu. Mas se você não obedecer, se você não ouvir, se você não entender, você sai do caminho dele, causa na tua vida, causa na vida de quem está ao teu redor. Quando poderia ser exatamente o oposto, bênção para todo lado. Amém, queridos? O caminho mais difícil, o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que confronta, o caminho que mexe com a gente, que faz a gente fazer o que a gente não quer fazer, geralmente é o caminho que Deus usa para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. O Jonas, quando estava lá na barriga da baleia, ele fez um culto lá embaixo da água, fez um culto no fundo do mar.
O capítulo 2 inteiro é um tempo de oração que ele tem, é um tempo em que ele entra na presença de Deus e cai na real da vida dele. Ele diz, é um capítulo inteiro, mas eu vou ler só uma parte que ele diz assim, talvez essa seria a nossa oração dessa noite. Ele fala assim, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. E minha oração subiu a ti, em teu santo templo. Aleluia. É tempo, queridos, de... Deus poderia ter deixado Jonas se perder, poderia ter deixado Jonas seguir o caminho dele, poderia ter deixado Jonas, já que você não quer obedecer, vai embora, segue o teu caminho. Deus poderia dizer para nós a mesma coisa. Bom, já que você quer fazer o que você quer, então faça. Faz o que você quer. Mas o amor restaurador de Deus, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo não é assim. Ele deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Ele deixa para ir buscar um filho que está seguindo, tomando decisões fora do plano e do propósito. E ele vai com amor. Você vê a conversa de Jonas com Deus. Deus não acusa Jonas, Deus não aponta para a decisão dele. Em nenhum momento Deus fala, Jonas, você me desobedeceu. Que absurdo, Jonas. Você foi desobediente. Em nenhum momento ele diz isso. Deus fala, Jonas, para que tanta ira? Por que você está assim? Por que você está com esse coração tão amargo, tão duro? Deus mostra para o Jonas o próprio coração dele, de uma forma muito doce, de uma forma muito suave. Deus fala para Jonas, talvez o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele diz, filho, filha, o problema não é Nínive, o problema não é o seu pai, a sua mãe, o problema não é o seu chefe, o problema não é a sua igreja, o problema não é seus filhos, o problema não é a economia, nem nada disso. O problema é seu coração, filho. O problema é a sua falta de compaixão. O problema é a sua falta de amor. O problema é que você é concentrado em você mesmo. O problema é que você olha só para você mesmo. O problema é que suas decisões são baseadas no seu egoísmo, no que você quer, na tua vontade, nas suas decisões. Se você quebrasse seu coração e abrisse os seus ouvidos, eu te colocaria no meu caminho. Aleluia. Santo, poderoso Deus. Deus deu uma segunda chance para o Jonas. E Deus está prontinho para te dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, ou seja ela qual for. O coração de Deus clama em te ver feliz, confrontando o que tem que ser confrontado, mudando o que tem que ser mudado, encarando o que tem que ser encarado e seguindo para o caminho de crescimento, de prosperidade, de bênçãos que Ele tem para a tua vida, o caminho de transformação. Aleluia. Ele quer te dar uma segunda chance. Ele quer te dar uma segunda chance, queridos. Aleluia. Há um plano em curso para a tua vida, querido. No capítulo 3 diz assim, depois disso, depois que Jonas foi vomitado da barriga da baleia, o Senhor falou a Jonas pela segunda vez, apronte-se, vá para a grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite, queridos, apronte-se e vai fazer o que eu mandei. Apronte-se e toma a decisão correta, baseada no que eu disse para você fazer. Apronte-se, eu estou te dando uma segunda chance. Apronte-se, se conserte, retome o caminho, mude 180 graus.
e vá para o caminho que eu te mandei seguir. É nesse caminho que está a sua bênção, queridos. É nesse caminho que está a sua alegria. É nesse caminho que está a alegria do Senhor. É nesse caminho que está o seu coração alegre e feliz. É nesse caminho que está a alegria do Senhor. É na vontade dEle que está a presença dEle. É na obediência ao Senhor que está a sua bênção que você está buscando e procurando. Para de bater em todas as portas. Para de procurar como um maluco. Apenas volte para o comando que Deus deu para a tua vida. Aleluia.